Uma das perguntas que a gente tem, né, ou que a gente faz a respeito dos seres vivos é: o que é um ser vivo? Como que eu posso diferenciar um ser vivo, por exemplo, de uma coisa que não tem vida, né? De uma pedra ou de uma outra coisa que tenha origem mineral, né? Por exemplo. O que diferencia, né, um caramujo de uma pedra? O que faz diferenciar solo, água, ar dos seres vivos que a gente tem no ambiente? Qual é a diferença entre esses organismos, né? O que eu uso? Qual critério que eu uso para diferenciar uma coisa de outra? Então, o que a gente pode usar para diferenciar, né, os seres vivos? Quais são as características? A primeira delas é possuir célula, uma ou mais. A célula, ela é a menor unidade, né, formadora de um organismo, né? É uma estrutura que é microscópica. A gente só consegue observar as células com o auxílio do microscópio. A gente não consegue enxergar, né, sem estar ali utilizando esse instrumento. Ela não é visível a olho nu, tá? Somente com o microscópio. E a gente só foi descobrir, na verdade, a existência da célula a partir do momento em que o microscópio foi inventado, né? Então, essa foi uma grande contribuição aí na ciência para que a gente descobrisse tudo a respeito desse componente. Então, os seres vivos, eles são formados por uma ou por mais células, né? Costuma-se aceitar que os seres vivos possuem essas células, né? E são essas unidades consideradas a menor estrutura funcional de um organismo. Existem organismos que têm uma célula só, e são chamados de unicelulares, como o caso das bactérias, por exemplo, e por esse motivo elas são microscópicas, mas também existem aqueles que são formados por milhares e milhares de células, que é o nosso caso. A gente tem células espalhadas no nosso corpo inteiro e que formam a gente. Se a gente tem ossos, se a gente tem músculos, se a gente tem sangue, cérebro, pele, tudo isso é formado por células, né? Então somos milhares e milhares de células formando o nosso corpo, assim como dos outros animais, das plantas, e a gente vai vendo esses organismos a partir de agora. Outra característica, né, dos seres vivos é possuir metabolismo. O que é metabolismo, né? É um conjunto de reações químicas, né, que o organismo vai ter para realizar suas funções. Então, quando ele se alimenta, quando ele respira, quando ele se locomove, né? Todas as funções que um organismo realiza, elas fazem parte do metabolismo. Muitas vezes a gente pensa em metabolismo como sendo só comida, né? O pessoal às vezes fala assim: poxa, na minha família eu tenho um primo que come muito, mas ele não engorda, porque ele tem um metabolismo muito acelerado. Já outras pessoas que não comem tanto e às vezes engordam têm um metabolismo mais lento. Só, gente, que metabolismo não é só isso, não é só engordar ou emagrecer. Isso tem um pouco a ver também com o metabolismo, mas tudo o que a gente faz, respirar, andar, dormir, se a gente tem um coração batendo, se a gente tem o sangue circulando, se a gente tem o cérebro processando milhares e milhares de informações ao mesmo tempo, faz parte do nosso metabolismo. Só que esse metabolismo ele é um pouquinho diferente nos organismos. A gente não pode, por exemplo, comparar o nosso metabolismo ao metabolismo de uma bactéria, que é um ser vivo muito, muito pequenininho. Assim como, vou pegar dois animais bem diferentes para a gente entender. Eu não posso comparar o metabolismo de um rato ao metabolismo de um elefante, né? Primeiro que eles têm tamanhos muito diferenciados. Segundo, forma de vida muito diferente. E isso vai fazer com que cada ser vivo tem a sua característica, né? Alguns vão se alimentar mais, outros vão se alimentar menos, alguns vão correr muito, né? Como é o caso, por exemplo, de um guepardo. Outros vão andar muito devagarzinho, como é o caso do caramujo, que a gente viu logo no início da apresentação da aula. Né? Então, a gente tem organismos que vão crescer muito, né? Como algumas árvores que têm metros e metros de altura, e a gente tem organismos que vão crescer pouquinho, né? Como é o musgo, por exemplo, que é aquele limo, sabe quando chove? Que fica ali aquelas plantinhas verdinhas em cima de uma pedra que se você pisar escorrega, né? Aquilo ali é microscópico, né? Um musguinho. Então, essas diferenças vão existir entre os organismos vivos, mas eles têm metabolismo diferente para isso, tudo bem?
Outra característica dos seres vivos é apresentar ciclo de vida. Eles nascem, né, se desenvolvem, né, e nesse desenvolvimento eles crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Aqui a gente tem um ciclo de vida básico, né, de um ser humano, né, nascimento, crescimento, a reprodução, o envelhecimento e a morte, né? Faz parte do ciclo de vida de todos os organismos vivos, né? A certeza que se tem é do nascimento e da morte, né? Alguns vão crescer e não vão se reproduzir, alguns vão crescer até certo ponto, né? Outros organismos às vezes não chegam à fase de envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento ele é diferente para todos os organismos, né? A gente, por exemplo, não pode comparar o nosso ciclo de vida com o ciclo de vida de um gato, com o ciclo de vida de um cachorro, com o ciclo de vida de uma tartaruga, com o ciclo de vida de uma baleia, né? Cada um ali dentro do seu ciclo. Alguns ciclos vão durar pouquíssimos anos, outros vão durar muitos anos, como é o caso do ciclo da tartaruga. Aqui, falando nelas, inclusive, né, a gente tem lá o ciclo, né, o nascimento através dos ovos, né, o crescimento, aqui os jovenzinhos, e o adulto, né, que vai encontrar o parceiro, vai se reproduzir, pôr os ovos e aí inicia o ciclo de novo. Aqui dos peixes, ó, os ovinhos dos peixes, né, os filhotes, né, o filhote de peixe é chamado alevino, né, a gente vai aprender isso melhor quando falarmos dos peixes. Esses alevinos vão crescer e aí vão virar adultos e vão procurar seus parceiros, vão se reproduzir e começa tudo de novo. Só que a gente tem alguns ciclos onde você não vê tanta transformação assim. No caso da tartaruga, a gente tem ali um crescimento, né? E aí o indivíduo adulto ele é relativamente parecido com os jovenzinhos. No do peixe já tem uma mudança, ó. Olha como é que ele é na fase de larva, né? Até virar o adulto. E alguns vão ter uma mudança muito grande, né? Essa mudança no ciclo a gente chama de metamorfose, né? Significa transformação. Aqui, por exemplo, o ciclo de vida de uma borboleta, né? A borboleta que antes de ser borboleta ela é lagarta, ela faz ali o casulo, né? E dali ela sai borboleta. Quando ela tá nessa fase aqui de borboleta, ela vai se reproduzir, né? Botar os ovinhos e aí começa tudo de novo. E um dos ciclos que tem bastante metamorfose é o do sapo, né? A gente tem lá os ovinhos, né? Do ovo sai o girino. O girino, ele sofre transformações, ó, em algum momento da vida ele vai ter cauda, né? E começam a surgir aqui as perninhas, né? Ele vai ficando maiorzinho. Essa cauda depois some na vida adulta. Então, olha a diferença desse organismo aqui para o sapo adulto. Olha a diferença aqui da lagarta para a borboleta, né? Então, são ciclos de vida onde a gente vai ter um processo de metamorfose que é bem grande. Uma outra característica dos seres vivos é a reprodução, né? Então, os seres vivos eles são capazes de deixar os seus descendentes, né? São capazes de se reproduzir. Essa reprodução a gente vai ver mais para frente. Ela pode ser muito diferente entre esses seres vivos. Alguns vão se reproduzir em ambiente terrestre, outros em ambiente aquático. Alguns vão se reproduzir muito próximos dos seus parceiros, outros nem tanto, né? Então a gente vai ver isso melhor mais para frente. Outra característica dos seres vivos é que eles respondem aos estímulos do ambiente. Como assim? Eles interagem com o meio. Vamos pensar na gente, por exemplo. Se um dia está muito frio, né? Como é que fica o nosso corpo no frio? A gente começa a se tremer, né? Os pelinhos arrepiam, né? A gente começa ali a bater o queixo, né? E isso tem um pouco a ver com o nosso mecanismo de adaptação ao frio. O nosso corpo, para se adaptar ao frio, num ambiente que está muito, muito frio, a gente começa a tremer para tentar aquecer um pouquinho, né, o nosso corpo. Os pelinhos vão se arrepiar também pelo mesmo motivo, para tentar manter ali o ar quente mais próximo da nossa pele. E no contrário, né, com o dia que está muito, muito, muito calor, né, que é muito mais comum para a gente do que muito frio, a gente vai começar a suar para tentar baixar a temperatura do corpo. Então a gente está interagindo com o ambiente, né? Se está frio, a gente arrepia e começa a tremer. Se está calor, a gente começa a suar. Isso é uma interação, mas não é só a gente que interage com o ambiente, né? Existem
todos os seres vivos eles vão responder a esses estímulos. E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Os nossos olhos, por exemplo, em relação ao ambiente, se está mais escuro ou se está mais claro, as nossas pupilas, ó, que são essa partezinha preta dos nossos olhos, que as pessoas às vezes chamam de menina dos olhos, né? Elas podem ficar maiores ou menores. Então, no ambiente que está escuro, ó, elas aumentam de tamanho. No ambiente que está muito claro, elas diminuem. É uma interação com o ambiente. Isso acontece quando a gente está dormindo naquele escurinho, assim, de repente vem alguém e acende a luz. Parece que você está ficando cego naquele momento, né? Porque ela precisa fazer esse fechamento muito rápido, entrou muita luz ali e te dá aquele desconforto, né? Essa aqui é uma plantinha que a gente conhece como nome de dormideira, né? Então, se você encostar na folhinha, ó, ela fecha, né? É um estímulo. As plantas que vão crescendo em direção à luz. Inclusive, né, a gente tem um exemplo mais famoso de planta e luz, é o caso do girassol, que se movimenta buscando o sol. Inclusive, esse é o motivo do nome dele, né? As plantas carnívoras, que na verdade a gente chama por um nome errado, tá, gente? Não é planta carnívora. O certo é planta insetívora, porque elas são verdadeiras armadilhas, né? Para capturar os insetos que estão ali, né? Esses insetos, eles são capturados pelas folhas dessas plantas, né? Que são modificadas, né? É uma armadilha que elas têm natural. E aí eles ficam presos ali e acabam morrendo no interior dessas plantas, tá? Mas carnívora, né? Dá uma ideia de que a planta vai pegar qualquer tipo de carne que aparecer. Não, são armadilhas específicas para esses animais. Então, só para a gente recapitular, quais são as características gerais, né, de todos os seres vivos? Possuem célula, possuem metabolismo, apresentam ciclo de vida, apresentam capacidade de reprodução e respondem aos estímulos do ambiente.